Você já ouviu falar em stop motion? Com certeza você já viu algum filme feito com essa técnica e você talvez não saiba que o nome é esse. Um dos mais conhecidos, né, é o Fuga das Galinhas. Eu acredito que a maioria das pessoas que estejam vendo esse vídeo já assistiram, querendo ou não, esse filme. Bem, e no que consiste então a técnica do stop motion, né? Quer dizer, se a gente for ver o início dessa técnica do movimento parado, como o nome já propõe, surge com a própria ideia dos desenhos animados, né? Quer dizer, se a gente for ver um desenho animado antigo, você tinha vários quadros, né? Várias folhas que se desdobravam para formar a continuidade daquele movimento do personagem, como se fossem várias fotos por segundo. No stop motion, isso é mais ou menos dessa forma, mas é feito com bonecos, com o cenário real, com uma câmera que entra dentro de uma tridimensionalidade que nos envolve muito mais como uma postura quase de uma criança que está brincando com o personagem, né? Mas as fotos sendo tiradas por segundo do todo do universo, do mundo dos multiversos, né? Quer dizer, dos vários mundos, mas aquele mundo em específico que é criado no filme. Se a gente for ver, tem esse filme que vai aparecer na tela em francês, eu acho que ele é francês, que tem uma passagem que eles utilizam o movimento do esqueleto. Quer dizer, um esqueleto se mexendo, né? Uma coisa inanimada. E nessa época já se tinha essas ideias de stop motion. Mas aí você deve estar se perguntando assim, tá, mas isso é só uma ilusão de ótica? O stop motion, ele faz com que a gente, como é que funciona isso, né? Como é que o nosso cérebro, não, por exemplo, vê que aquilo é falso? Como é que o nosso cérebro acredita naquele movimento, né? Existe uma crença do olho, do seu olho já está disciplinado por um princípio de continuidade, né? Então, várias leis da nossa percepção que a psicologia da Gestalt traz, como a semelhança, a continuidade, o agrupamento, né, o fechamento, todas essas leis perceptivas, elas também são leis psicológicas. Né? A gente busca ter uma continuidade dos sentimentos, uma inteireza, um agrupamento daquilo que é semelhante, não é? Quer dizer, todas essas leis da percepção, elas estão imbricadas completamente com o nosso lado emocional. E quando a gente está vendo um filme, por exemplo, de stop motion, a gente está meio que hipnotizado, digamos assim, naquela magia que o personagem, que a câmera, né, que tirou uma foto dele e aí os produtores foram lá e modificaram, né, o movimento, deram continuidade ao movimento que parou, tirou outra foto e depois uma continuidade. Quer dizer, é nessa magia, né, da surdina, do que acontece na surdina, quer dizer, na crença que a gente tem naquele boneco e toda a técnica que faz com que nosso olho já esteja disciplinado a dar uma continuidade para aquilo que a gente enxerga. No final do vídeo eu vou deixar um experimento para vocês, tá, pessoal? Para quem tiver interesse, acompanhe um vídeo que no finalzinho eu vou deixar uma tarefa para vocês fazerem que eu acho que vai ser bem interessante. Mas aí muitos diretores de cinema, né, vão dizer que existe uma teoria nisso que essa semiótica, que essa linguagem por detrás da retina, quer dizer, tudo aquilo que a gente vê está imbricado com o que aconteceu no instante atrás. Então, quando você vê um boneco, digamos, uma figura, né, um boneco do filme que saiu, que está na loja para vender o boneco, sei lá, da Noiva Cadáver, né? Que é um filme, eu acho que é bem conhecido também, a maioria das pessoas já devem ter visto, dirigido pelo Tim Burton, né? Por exemplo, você vê o boneco da Noiva Cadáver, ele tá parado, né? Ele é apenas uma figura demonstrativa. Mas se você tiver com a sua câmera ou qualquer outro boneco, né, uma Barbie, sei lá,
Se você tiver com a sua câmera e fazer fotos por fotos, quadro, e alterando o movimento, você dá vida a esse personagem. Nisso tudo, né, se a gente for ver, uma gravação de um filme de stop motion é extremamente complexa, dado que você tem que ter uma maquete, você tem que fazer a maquete, você vai ter que fazer o mundo daquele personagem e criar aquele personagem e as pessoas que se relacionam com aquele personagem e com as coisas que se relacionam com as outras coisas desse mundo objetivo e já o mundo subjetivo desse personagem que você criou, né? Do sujeito, da sujeita que você criou ali naquele universo. Então, se a gente for ver, né, essa questão do roteiro, ela é extremamente complexa porque envolve por demais, envolve totalmente a personalidade daquele que está marionetando, daquele que está produzindo a articulação, né, que está vivendo aquele personagem. Porque existem atores por detrás do ator boneco, né? Quer dizer, existe toda uma transferência de personalidades que dá, digamos, a alma, né? A psicologia daquele personagem, o funcionamento da personalidade da personagem que vai aparecer no filme. E aí a gente pode pensar também na hibridização que se faz também dentro do cinema envolvendo stop motion. Por exemplo, o próprio Jurassic Park, né, que é um outro filme que eu acho que muitas pessoas assistiram, né? Quer dizer, o mundo digital ali, né, dos computadores, de todos os efeitos especiais do Star Wars, né? Muitas dessas companhias são interligadas, né? Depois muita gente que teve contato com os produtores do Star Wars também foram para Disney, alguns, né, como se mostra naquele livro Criatividade S.A. Então, muitas coisas dos efeitos especiais também foram integradas já nessa ótica do stop motion, do movimento parado, como, por exemplo, o Jurassic Park, como eu estava falando. Quer dizer, você tem todo um recurso de bonecos, de personagens, de bonecos, né, de figuras, para uma figuração, né, para uma figuração acontecer. E também dentro disso você tem algumas maquiagens, né, feitas por computadores, né, já com o meio digital todo para dar efeitos especiais naquilo. E isso tudo dá mais veracidade para a ficção, né? Quer dizer, dá mais aprofunda, abrilhanta cada vez mais o emocional de quem está assistindo, né? Mas, né, principalmente do personagem que transmite essa emoção, né? Quer dizer, o personagem que vive aquilo naquele mundo ali que está se revelando aqui e agora. Um dos filmes assim que envolve essa hibridização também de stop motion com a questão tecnológica, que impressionou muito, inclusive, a crítica, foi em 2007 com a Madame Tutti Putli. Vou deixar aqui o nome e a foto do filme, enfim, para quem quiser assistir, é super fácil de encontrar, eu acho que está no próprio YouTube, inclusive. E é um filme em que adaptaram os olhos da personagem, né? Assim, os olhos dela são olhos de uma pessoa, né? Então essa hibridização que a tecnologia consegue oferecer dá muito mais realidade ainda do que você mexer o olho em cada quadro de segundo ou a boca do personagem. Mas também é possível ter esse exercício todo, né, de ter várias bocas, vários modelos de rosto, como por exemplo no filme Box Trolls, né? O Box Trolls é um filme que assim ganhou vários prêmios, né? Principalmente por todo o empenho da produção na questão de vários moldes, de rostos, de mãos, né, de tudo assim. Tudo ali foi muito elaborado e extremamente perfeito assim a produção do filme. Eu sugiro que quem tiver curiosidade assista o making of, né? Quer dizer, o que está por detrás do filme, né? Os bastidores.
O making of desse filme é incrível, eu super assim acho sensacional. A gente vê como é o trabalho assim que envolve um trabalho artístico, psicológico, emocional, é um trabalho assim filosófico, sei lá, assim, é um trabalho imenso assim que a produção faz sobre trilha sonora, sobre personagens, sobre cenário, sobre tudo assim, que você fica chocado assim, sobre câmeras, né? As câmeras que precisa quando um personagem, por exemplo, vai pular, né? Precisa ter vários adaptadores que deixam ele de pé e a câmera só pegar os pés dele para não ver o adaptador. Então há uma porção de coisas assim riquíssimas nesse making of. Eu achei incrível assim, super sugiro para quem tiver interesse. Né? Então existe toda uma mecânica diferente dentro do cinema, do estúdio, do stop motion. Né? Existe toda uma dinâmica de funcionamento completamente diferente e precisando ser muito mais delicada, muito mais sensível e principalmente trabalhando com o invisível, né? Tornar visível o invisível, porque se na medida em que a gente tem um personagem numa determinada configuração, um determinado movimento, o cenário também ele vai ter outro movimento, né? Então tudo isso envolve tudo, né? Nessa questão aqui existe a gente tem que ter uma percepção bem holística, assim, de que tudo acaba influenciando qualquer movimento. E também nessa mecânica toda de funcionamento diferente, numa perspectiva total, a gente tem uma mecânica no sentido realmente dos equipamentos mecânicos, né? Então, se você num mundo real, digamos assim, né? Quer dizer, num estúdio de gravação com pessoas, live action, você tem equipamentos, né, para câmera, você tem a coisa que puxa o personagem, né, assim, que levanta cordas para ele saltar, para ele voar, né. No stop motion você precisa ter equipamentos que segurem ele também, só que numa fração de segundo que seja mecânica, que ela pare no segundo exatos para tirar aquele quadro, né, aquela foto daquele segundo, exatamente como tem que ser a continuidade daquele movimento anterior. O estúdio de uma gravação de um filme envolve o carrinho indo para o cenário externo e com pessoas, né, e tal. A gravação, né, um estúdio de filme de stop motion, ele é super detalhado, ele é muito mais detalhado do que aquilo que a olho nu, né, que está longe no cenário, você nem dá bola. Dado que as próprias câmeras que vão ser utilizadas num estúdio de stop motion, elas são geralmente câmeras macro, né, aquelas câmeras que o meu dedo aqui vai ficar super, hiper em alta resolução, assim. Tem que ser algo para bonecos mesmo, né? E para minúsculos detalhes. Dada a complexidade desses detalhes, né? Tem um filme que eu acho que fala muito isso, assim, esses detalhes, que é o filme Mary Max. Esse é um filme que, se você começa a observar as fotos que foi feita, a delicadeza dos personagens, toda a fragilidade, inclusive, do emocional dos personagens, você fica muito impressionado com os detalhes desse filme. É muito sensacional, super recomendo também. E claro, né, também é importante falar que as próprias massinhas, né, assim, entre aspas, assim, as massinhas de modelar, elas não são massinhas de modelar, né, assim, que a gente dá para criança, por exemplo, né? Existe todo um mundo, digamos assim, um arsenal de produtos feitos para esse tipo de cinema, né? Então, os rostos geralmente são usados ou alguma massa que dê plasticidade, né? Que tenha cor, que tenha plasticidade, mas ao mesmo tempo ela não pode ser extremamente mole ou flácida, porque senão cada segundo que você encostar no personagem ele vai se desfazendo. Então existe até todo um jeito de produzir os bonecos que faz com que isso seja extremamente sofisticado.
E também é importante falar que o stop motion ele é um tipo de filme que envolve totalmente o emocional. Ele não é um filme assim, os filmes, né, geralmente nessa modalidade, eles são filmes extremamente, são altamente complexos no sentido psicológico, principalmente reais, né? Geralmente são sofridos, né? Então tudo que envolve stop motion envolve a psicologia, o emocional, a personagem, a personalidade de quem está manuseando aquilo que vai aparecer e como aquilo vai aparecer. Sugiro que vocês assistam também o making of do filme Roger Rabbit, que é um filme em que ainda não ele não tem stop motion, mas ele tem essa hibridização entre o desenho e o live action. Então, o mundo ali do desenho e o mundo concreto, eles se misturam e eles combinam desenho com, né, dentro da realidade, digamos assim, factual, né, tem esse desenho ficcional. É um making of também bem interessante para ver como que é esses quadros por segundo na forma de desenho, as diversas lâminas que os artistas têm que produzir, né, para dar continuidade no movimento. Acho que é um making of bem completo assim nesse sentido. Inclusive, um dos assuntos dos próximos vídeos vai ser sobre metodologia de ensino através do cinema, né? Então fica ligado aí no canal que provavelmente eu vou postar aí não sei quando. Na própria psicologia também a gente sabe, né, a ludoterapia, o ludodiagnóstico, a importância do lado lúdico num tratamento de uma criança, de um adulto, de uma adulta, de um idoso, de uma idosa, indiferentemente a idade, né? A importância das técnicas lúdicas. Então, o stop motion, você tendo um app no celular e tendo criatividade, deixando ela fluir, né, interagindo com os objetos, que é com você mesmo, perceber que você está interagindo com o seu jeito também de se relacionar, que você está transferindo coisas para o personagem. Então, isso tudo envolve também a psicologia, também a área da educação, né? E a gente pode ampliar isso até para os setores organizacionais, né? Eu acho que o stop motion ele super estimula a criatividade de todas as pessoas, não, né? É apaixonante quando você começa a ver que você vai dar vida a uma coisa inanimada e aquilo diz respeito a você mesmo, né? Então, isso tudo eu acredito que seja bem importante também ter consciência. Veja aí no lugar onde você está, em volta, se tem algum objeto, algum boneco, algum brinquedo, alguma boneca, uma Barbie, sei lá, algum objeto em que você consiga dar vida a ele com a articulação, que ele tem articulação para você poder dar vida a ele. Você pode fazer isso baixando um aplicativo de stop motion, que tem aí gratuito, qualquer um aí da Play Store, e tirando fotos em cada movimento. E faça isso, exercite a sua criatividade. E também, né, um outro exercício, uma outra técnica, né, assim, que envolve isso, que eu sugiro para vocês exercitarem a criatividade de vocês, é os fantoches, né, os velhos clássicos icônicos fantoches, né? Quem nunca foi num dentista e o dentista tinha lá um fantoche para atender criança, né? E você queria sair correndo de lá e nunca mais voltar, mas você teve que engolir aquilo, né? Se você conseguiu alguma coisa, deixa aqui nos comentários o que você conseguiu. Me manda no Instagram também para eu compartilhar. Se você conseguiu fazer algum movimento de stop motion. Então tente baixar um app de stop motion e pegue algum boneco e desenvolva sua criatividade. Tente fazer essa sequência de fotos para criar um filme contínuo em um movimento de algo, né? Dê vida para algo que é inanimado, assim, né? Use a sua magia para fazer, para ser criativo, né? E criativa.